Ai, um assunto que a gente gosta tanto no Revista Agora. Bom dia, Luísa, tudo bom, meu amor? Bom dia, tudo e você? Tudo ótimo, bem-vinda sempre. Luísa Cervenka hoje tá aqui para falar sobre os gatinhos, os nossos amores, né? Ai, como é bom ter gato em casa. O gato, gente, eu costumo dizer que é um professor, né? Ele nos ensina tanto. Tem uma diferença tão impressionante de comportamento, né? Do cachorro, para quem sempre esteve acostumado com cachorro. Que eu acredito que o gato ensina a questão da individualidade, que nós temos também, né? Ensina o respeito ao momento. Ah, eu sou fã de ter gato, eu acho que todo mundo devia ter. Eu também sou suspeita pra falar, eu tenho um cachorro e 3 gatos, então eu sou um pouco suspeita. Que delícia, né? Muito bom. Você acredita nisso também, que eles estão aqui para nos ajudar a entender várias coisas do nosso comportamento, inclusive, até por serem meio parecidos com a gente, nessa coisa do temperamental, assim. Coisa que o cachorro não, o cachorro parece estar sempre disponível para brincar, pra ser feliz. O gato tem hora que não, tipo, não tô afim. É que o gato, ele tem muito menos tempo de domesticação do que o cachorro. Então, o cachorro, ele tem ali aproximadamente 20, 25 mil anos de convivência com o ser humano. Já o gato, alguns estudos apontam que tem no máximo 7.000, 7.500 anos de domesticação. Mesmo? Que curiosidade interessante que você trouxe, não sabia. Então, por conta disso, eles acabam ensinando muito a gente, porque eles ainda não passaram por tanto tempo com o ser humano como o cachorro. Então, legal. por isso, eles acabam tendo essa individualidade, fazendo as coisas da forma como eles desejam, e por isso que é muito importante a gente prestar atenção nesse comportamento para também respeitar a individualidade de outros seres humanos e até do cachorro. Exato, com certeza, falou tudo, Luísa. Agora, vamos falar para aquelas pessoas, quem tem gato tem dúvidas também, né? Então a gente vai falar com todos, quem tem e também quem quer ter. Só que quem quer ter, quem vai chegar ainda, né, um animalzinho, quem vai adotar, enfim, precisa entender que a casa tem que dar uma adaptada, que é o que se chama de gatificação. Eu acho esse termo maravilhoso. A gente precisa gatificar a casa antes de receber esse animal tão especial? Sim, isso é muito importante, a gente preparar o ambiente onde esse gato vai chegar. O gato, ele se importa demais pelo local onde ele fica e principalmente cada item que precisa estar ali para ele se sentir confortável, para ele se sentir adaptado. Exatamente por menos tempo de domesticação, o gato ele precisa de alguns itens que são extremamente necessários para que ele tenha um bem-estar, para que ele esteja bem acondicionado naquele ambiente. Por exemplo, o lugar onde ele vai fazer as necessidades básicas, né? Isso é muito particular de cada gato e assim, não só para isso, mas para todos os outros itens que a gente vai citar aqui. Que dica que você dá para que as pessoas conheçam melhor o seu animal? Porque mesmo tendo aí uma preconização geral sobre o comportamento dos gatos, cada um é de um jeitão, né? Então a observação é uma dica importante para dar para as pessoas. Observe o seu animal, veja o que ele gosta mais, se ele gosta de subir e descer lugares altos, se ele gosta desse tipo de areia, se ele gosta de ficar intocado. É importante essa observação? É muito importante e dar opção para o gato para ele poder escolher. Então ontem eu fiz uma live no meu Instagram onde perguntaram qual é o melhor arranhador para o gato e eu falei, depende, vamos testar um na vertical, um na horizontal e um na diagonal com 3 tipos de substratos diferentes para ver qual ele prefere, porque isso é muito individual, isso depende da personalidade de cada gato. Então, para quem tem gato ou quer ter gato, é muito importante a gente oferecer opção para que ele possa escolher o que ele prefere. Dentro desse processo da gatificação da casa, é importante as pessoas entenderem também que o gato gosta dessa coisa da altura, né? De subir nas coisas. Tem gente que inclusive fala, eu não gosto de ter gato porque sobe na pia, porque sobe na mesa. Isso é falta de opção para ele? Quando ele resolve subir nos nossos móveis, é porque a gente poderia ter colocado outras opções para ele na casa? Exatamente, são as famosas gambiarras. Se o gato não tem espaços, prateleiras, espaços verticalizados para subir específicos para ele, ele vai dar um jeito, porque o gato, ele controla o ambiente através da altura. Então, se ele se sente um pouco mais acuado, ele vai subir. Se ele quer entender o que está acontecendo, se tem uma visita, alguma coisa diferente no ambiente, ele sobe para ficar observando de lá, porque ele sabe que é muito mais difícil alguém subir e pegá-lo de lá. Então, por isso é muito importante a gente ter espaços verticalizados específicos para o gato, que daí ele não vai subir na geladeira, não vai subir no balcão, não vai subir na mesa. Então, por isso é muito importante. Isso a gente vê quando o gato está nas ruas, né? Não vou nem dizer da natureza, porque é um animal doméstico, né? Mas quando ele está nas ruas, ele justamente ele faz
ele tem esse comportamento, né, de se refugiar em lugares altos, árvores, telhados. É um animal aéreo, digamos assim, né? Justamente para fugir dos predadores e dos perigos do chão. Eu imagino que em casa ele deve também sentir muito mais segurança quando ele está em lugares altos. E não precisa de grandes investimentos para isso, né, Luísa? O pessoal deve perguntar assim, mas vou ter que comprar prateleira. Eu acho que dá para improvisar com caixotes de madeira, por exemplo, fixados na parede. Tem várias coisas, várias soluções bacanas e baratas, né? E que ao mesmo tempo podem ser decorativas. Exatamente. Nas redes sociais tem muita opção, tem muitas ideias que a gente consegue fazer. Mas a gente consegue, em algumas madeireiras, pegar resto de madeira, colocar mão francesa e a gente consegue fazer uma bela de uma gratificação. Então vai depender da criatividade e da disponibilidade de cada tutor, mas dá para fazer muita coisa interessante e fazer parte da decoração, sim. Na minha casa eu tenho essa gratificação. Que legal. Eu tenho uma parede toda gratificada, cheia de prateleira que eu fiz específica para eles. Mas no meio eu fiz alguns nichos onde eles não conseguem acessar para colocar um bibelô, colocar um livro, para ficar mais de acordo com a decoração da minha casa. Ai, que bacana. Eu em casa fiz arranhadores. Aliás, que solução barata. Agora, com essa pandemia, a gente recebe muita encomenda em casa, né? A gente compra praticamente tudo pela internet. Então, vem muita caixa de papelão. Muita caixa. O que a gente faz com essas caixas todas? Transforma em arranhador. Aliás, é gostoso, fácil de fazer. Pega uma base, corta as tiras e vai encaixando. Eles amam. Eles gostaram tanto que, além de arranhar, eles levam a comida pra lá. Enche, parece hamster, é a coisa mais fofa. Enche a boca de comida, leva pro arranhador e come ali. Eles escolhem absolutamente tudo, né, Luísa? Mas eles adoram caixa de papelão. Adoram. É uma ótima diversão, seja para se esconder, seja para fazer um brinquedo, para fazer um arranhador. Então, caixa de papelão na casa de gateiro nunca vai pro lixo. Nunca. Sempre vira alguma coisa. Gato. A própria caixa vazia mesmo, coloca ali no canto pra você ver. Daqui a pouco tem um gato lá dentro. Exatamente, eles amam. E o legal do gato é que ele tem comportamentos muito semelhantes a felinos maiores, de grande porte. Então, a gente vê muitas vezes na internet um tigre, uma onça dentro de uma caixa, porque na verdade alguns estudos apontam que os gatos são semi-domesticados, que eles ainda estão em processo de domesticação, então eles mantêm muito do seu instinto natural. Muito bom. Agora, com relação à oferta de água, é interessante a gente tocar nesse ponto, porque os gatos têm aquela máxima de que não gosta de água, mas ao contrário de tomar banho, para beber, eles são muito adeptos e precisam de água sempre fresca, né, para eles, não é isso, Lu? Exatamente. O ideal é a gente oferecer as águas correntes através de fontes. Isso porque o gato, ele é um animal que veio do deserto. Então, a única forma de conseguir beber água, ingerir alguma coisa hídrica, era através das presas. Então, dificilmente uma água parada o gato vai ingerir, vai beber, porque no deserto a água parada poderia estar contaminada. E o mais importante é, se tinha uma água parada perto da presa, perto da alimentação, ele não bebia, porque ao apreender essa presa, muitas vezes poderia liberar algum tipo de excremento, então ele não bebia essa água. Então é muito importante a gente deixar a comida e a fonte de água separados para a gente aumentar a possibilidade de ingestão hídrica. É mesmo? Olha, uma coisa que eu nunca fiz, gente. Mudanças a partir de hoje na minha casa. Eles começam a beber muito mais água, principalmente se for uma água corrente. Eles se tiver adoram. uma fonte, né? Uma fonte eles amam. E é tão bonitinho ver eles tomando água em fonte. Aliás, falando em bonitinho, essas imagens eu tô derretendo aqui, viu, Rô? Gente, olha aquele bebê na mamadeira. Que coisa mais gostosa! Que surra de fofura que a gente está tendo aqui agora com essas imagens. Espetáculo. Agora, falando em distância, é importante deixar a comida distante também do lugar onde eles fazem as necessidades, porque é comum a gente querer delimitar um cantinho do gato na casa, né? Então aqui vai ficar o banheirinho dele, aqui vai ficar a comidinha, aqui vai ficar a água. E fica tudo ali meio junto e misturado. O gato não gosta disso, né? Odeia. O gato é um dos animais mais limpos que a gente tem. Então é muito importante a gente ter uma distância de pelo menos aí 1,5 m, 2 metros, principalmente porque a caixa de areia, ela tem um odor muito característico. E o gato, na natureza, ele vai o mais longe possível para fazer as suas necessidades. Então, muitas pessoas colocam a caixa de areia, por exemplo, na varanda ou na área de serviço e a alimentação na sala. Essa é uma disposição perfeita, porque daí a gente tem uma distância, muitas vezes, que tem até uma porta ou uma parede que vai diferenciar um cômodo do outro, e isso é a melhor coisa. Que legal. Agora, explica pra gente essa mania do arranhar do gato. O que significa isso pra ele? Por que é tão importante?
E por que que às vezes, mesmo colocando arranhadores na casa, ele gosta de uma poltrona, ele gosta de uma cadeira de tecido? Por que que isso acontece, Lu? O arranhador, muitas pessoas acreditam que a arranhadura do gato é simplesmente para afiar as unhas. Ou para ser fofo, né? Porque é muito bonitinho. É bonitinho ver ele arranhando, né? Mas, na verdade, a última função é afiar as unhas. Quando o gato ele tá arranhando, ele tá liberando um feromônio do bem-estar. Ele também tá deixando uma comunicação, porque entre os coxins, aquelas almofadinhas da patinha dele, tem uma glândula que libera esse feromônio, que libera a comunicação. Então, também é uma forma de demarcação de território. Alguns gatos também fazem essa arranhadura quando eles estão muito felizes, quando eles estão mais eufóricos. Então, é muito importante a gente oferecer os arranhadores. E por que que eles... Essa pergunta que você fez foi ótima. Porque mesmo a minha casa cheia de arranhador, ele prefere o sofá. Porque o sofá, ele é muito maravilhoso, porque o gato consegue colocar suas unhas e puxar o tecido. Isso para ele é uma sensação muito agradável. Além disso... Deve ser uma delícia. Deve ser. Porque se eu tivesse unha, eu ia tentar também. Mas o sofá também, ele é fixo, então não corre risco dele tentar arranhar e aquele arranhador se movimentar. Por isso, aqueles arranhadores de torre, normalmente de sisal que a gente vê em pet shop, não são adequados. O ideal é que a gente tenha um arranhador mais fixo, fixo na parede, fixo no chão, para daí então eles poderem arranhar sem problema e também colocar arranhador no centro do espaço que eles estão. Normalmente é onde fica o sofá ou a poltrona, no centro da sala ou perto ali de uma porta, que é onde eles gostam de deixar ali o cheirinho deles. Então, no local próximo a gente consegue deixar um arranhador. O maior dinheiro jogado fora são esses arranhadores de torre soltos, os pequenininhos, né? Totalmente. Porque eles nunca vão querer aquilo, gente. Eles vão começar a arranhar, o trem cai em cima deles, porque eles fazem força, eles puxam com força. O negócio cai, eles se assustam e vão embora, né? E eles gostam de arranhar acima da cabeça, então eles gostam de se espreguiçar também, esticar bastante para conseguir arranhar. E essas torres normalmente são menores do que o tamanho do gato. Uma dica bacana de tecido, de dona de gato, de tutora de gato há muito tempo, é que quanto mais o tecido for áspero, tiver tramas, mais ele vai gostar. Na minha sala de jantar eu tenho 8 cadeiras, 6 cadeiras são de tecido plano, liso, e 2 cadeiras são de tecido mais tramado, né? Essas 2 cadeiras viraram cadeiras de franja. Eles fizeram franja, sem brincadeira, Luísa. Olha, então fica uma dica, de repente, se você está comprando móveis ou está, né, gatificando a sua casa, de repente, se o tecido for muito tramado, colocar no sofá uma capa. Nesse sofá pode ser uma coisa interessante, uma capa daquelas de... Eu esqueço o nome daquele tecido, que eles vendem de capa mesmo, não sei se é um algodão bem grosso, cru, né? O gato pode ser que não goste. Enfim, tem formas da gente proteger os nossos móveis também, né? E tem alguns tecidos que são próprios para áreas molhadas. Esses tecidos são mais grossos e não são tramados. São aqueles impermeáveis, né? Aqueles impermeáveis, exatamente. E hoje a gente já tem uma grande gama de possibilidades de estampas, de cores. Então, muitos sofás podem ser refeitos com esse tipo de tecido que o gato não vai conseguir destruir. Você falou da felicidade, da alegria deles, arranhando as coisas. Vamos falar da brincadeira dos gatos? Brincar é extremamente importante para eles. E o que que eles estão exercitando no momento da brincadeira? A brincadeira é essencial para o gato, porque é através da brincadeira que eles vão colocar todo o instinto de caça deles para fora. Então, por isso, muitas pessoas jogam um ratinho e querem que o gato brinque sozinho, mas não. O mais legal são aquelas varinhas, aqueles brinquedos que a gente interage com o gato, imitando algum animal para ele caçar, imitando um passarinho, imitando o próprio ratinho, alguns têm barulho. Então, quanto mais a gente conseguir interagir com esse gato, melhor. E ao contrário do cachorro, que muitas vezes a gente leva uma meia hora para conseguir cansar, o gato em 5, 10, no máximo 15 minutos ele se cansa e a gente já pode voltar às nossas atividades. Tá. Bom, a gente tem também a questão da segurança para pensar quando o assunto é gatificar a nossa casa. Não é só a parte divertida e legal e do bem-estar dele, mas o bem-estar também passa pela segurança. Por exemplo, apartamento ou casas de andares altos. Precisa de tela, porque ao contrário do que muita gente pensa, o gato não tem muita noção de altura e muitas vezes eles caem.
histórias, né? A gente conhece, infelizmente. A questão de fios, né, soltos pela casa, ligados na eletricidade, que muitas vezes eles podem roer e também se machucar, né, Luísa? Exatamente, principalmente quando eles não têm um ambiente adequado para eles, com brinquedos, eles vão arranjar o que fazer, arranjar o que caçar. E as telas são muito importantes e nunca deixar o gato ter acesso à rua, porque isso pode trazer muitas doenças e colocar em risco a própria vida do gato. Tá certo. Agora